Começamos o Liberdade de Opinião desta terça-feira e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Sidney Rezende. Oi, Sidney, bom dia, boa terça-feira. Senhoras e senhores, Roberta, todo mundo, excelente dia. Vamos começar bem aí a nossa conversa. À disposição. Vamos começar então, Sidney, falando sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que será a relatora da notícia-crime contra Jair Bolsonaro, que foi protocolada por senadores da CPI da pandemia. A acusação é prevaricação, ou seja, de que o presidente não teria tomado nenhuma providência diante de ter sido notificado da existência de um esquema de corrupção no Ministério da Saúde em relação à compra da vacina Covaxin. A acusação tem como base a denúncia que foi apresentada pelos irmãos Miranda. Sidney, como é que você avalia essa notícia-crime protocolada pelos senadores contra Bolsonaro agora no STF? Roberta, você foi precisa, usou o termo notícia-crime, tem muita gente aí dizendo queixa-crime, tem diferença, viu, entre as duas coisas. Notícia-crime é quando se tem uma comunicação à autoridade superior ou autoridade responsável até para possível investigação, se esta autoridade entender que aquela notícia, aquela informação que a autoridade está recebendo é pertinente. Queixa-crime já é uma petição inicial, é um passo além, né? É quando a autoridade diz assim, não, isso aqui é relevante sim, vamos avançar. Aí pode-se ter um envolvimento de uma pessoa, de terceiros ou mais de uma, ou até uma organização para se ter uma queixa-crime e aí se começa para valer uma investigação. Então é uma notícia-crime. Quem assinou isso? Randolfo Rodrigues, senador Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. Os três é que mandaram essa notícia e estão corretos. A CPI tinha que fazer mesmo um comunicado diante do que ela entendeu ser uma possível ação de prevaricação. O que quer dizer isso? O presidente da República recebeu a informação e deveria ter determinado investigação. Agora, o presidente, lembra-se disso, não comentou muito abertamente, mas dias depois seus assessores disseram assim, mas ele comunicou sim ao general Eduardo Pazuello, ainda que estava quase demissionário, né? Porque o encontro com os Miranda foi no sábado, domingo é um dia, enfim, difícil das coisas andarem, mas provavelmente na segunda-feira o presidente teria determinado ao general Pazuello para fazer uma investigação. O general disse que olhou informalmente, não achou nada demais, e no dia seguinte o general pediu para ir embora, pediu o boné, deixou o posto. Agora, se o general Pazuello, viu, Roberto, isso é importante, ele disser, não, realmente ele me pediu tal dia, tal hora, dessa maneira, aquilo, eu peguei aquele documento, eu falei com não sei quem, enviei para não sei onde, aí o presidente escapa da prevaricação, ainda que ele você possa dizer assim, e quem está nos assistindo, mas ele tinha que ter mandado para a Polícia Federal, ele tinha que ser mais duro, ele tinha que chamar numa reunião, ainda que ele não tenha feito nada disso que nós gostaríamos que ele tivesse feito, dada a gravidade da situação, ele, ao pedir ao seu ministro a ação, ele não deixou de se mexer, né? De caminhar para frente. Agora, se realmente o general Pazuello desmente isso, não, eu não vi nada disso, aquela história toda, aí complica a vida do presidente. Por outro lado, se o Pazuello trouxer para si e for mentira, vai ser mais uma para a folha lá, não folha de serviço, né? Mas para o prontuário dele criminal, porque ele não pode mentir, ele não pode trazer para si o que popularmente o povo chama de boi de piranha, né? Para encobrir um erro de outro, ele trazer para cima. Tudo isso está ainda sob um início de um processo de investigação, viu, Roberta? Agora, Sidney, a dúvida de muita gente é se esse processo tende a avançar ou deve perder força jurídica e política, né? Então, se a notícia-crime avançar, é possível que um processo de impeachment seja aberto no Congresso? Roberta, vamos imaginar aqui um trem, né, que saia da estação número 1 e tem que passar por muitas estações para chegar lá na última. Na última é o impeachment, né? Então ele sai aqui do início do trajeto, é mais ou menos isso que estamos conversando aqui. É uma maneira de se começar, né? O dia, o trem se deslocando, se mais veloz ou se menos veloz é uma outra história. Mas ainda é cedo para se falar em impeachment com relação a isso, porque é uma notícia crime, pode ser uma queixa-crime, abre-se investigação, avança-se. Agora você aí colocou duas hipóteses. A primeira delas é a ministra receber e não achar nada demais. Não tem irregularidades, as provas não são suficientes, acho que isso aqui não merece avançar. Morre no nascedouro, portanto, a via de uma eventual tentativa lá no final da estação de impeachment contra o presidente. Realmente vai ter que se buscar um outro caminho, outros elementos, mais provas, até sobre esse caso, mas mais provas mais adiante. No entanto, se a ministra disser é relevante sim, vamos avançar, é o início de um novelo, mas impeachment é uma decisão política, mais do que técnica, sabe?
sabe? Política, mais do que técnica. Vou dar 2 exemplos muito breves aqui para a gente entender o que tecnicamente poderia ser objeto de alguma punição e do ponto de vista político não foi. Você lembra o ministro Celso de Mello, quando naquele caso que envolveu o presidente da República, se ele teria ou não pressionado a Polícia Federal? O ministro Celso de Mello fez tudo o que ele podia enquanto ministro, porque ele se aposentou, né, para que pelo menos o presidente da República respondesse, ainda que por escrito, né, as perguntas do Supremo. Celso de Mello se aposentou, foi embora, saiu e o presidente Fux, engavetou aquela história, ninguém nem mais fala se o presidente Bolsonaro vai responder ou não aquelas perguntas. O caso está em aberto lá, né? É uma panela que está tendo uma fervura, mas não tem tampa, por enquanto. A outra é aquela história do general Pazuello, lembra? Você participou do palanque, o que se dizia na época? Não, pelo menos uma punição o Exército vai dar, porque ele participou de um ato político. O que o Exército fez? Você não viu nada demais, não puniu ninguém, ficou tudo certo, e o general Pazuello pode até participar, o general da ativa que é, né, de outras manifestações semelhantes, porque como é que o comandante do Exército ou o comando do Exército vai puni-lo? Então, nem sempre o que tecnicamente é o mais correto, louvável, acaba sendo a tomada de decisão definitiva. A tomada de decisão, às vezes, ela é política. Nesse caso também. Agora, Sidney, em relação às acusações sobre eventuais irregularidades na compra da vacina Covaxin, o presidente Jair Bolsonaro disse que tem como ele saber, que não tem, aliás, como ele saber de tudo o que acontece nos ministérios. Vamos ver essa fala do presidente. Eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios, não tem como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Sidney, tem como o Bolsonaro saber tudo o que acontece nos ministérios? Não, não tem, Roberta. Decididamente não tem. O presidente não tem, o governador não tem, o prefeito não tem. Mas lembra daquele trem que nós falamos, o trem do impeachment? Tem um outro trajeto também, que o trem começa no mesmo lugar lá do trem do impeachment, mas ele vai para um outro caminho. Esse outro trem é aquele do seguinte: para os ministérios lá pode acontecer o que você souber ou não souber, mas quando chega o documento final, o presidente tem condições, antes da estação, né, final lá chegar, de dar uma olhadinha e liberar ou não aquele recurso, autorizar ou não, porque ele é o chefe, né? E tudo passa por ele lá no final, quando tudo se discute. Então, se tem um desvio de conduta, nem sempre o presidente tem condições de saber. Por isso que se coloca ao nível de ministros e auxiliares importantíssimos lá no topo, pessoas de sua confiança. E, às vezes, essas pessoas de confiança também moscam, ou... Isso eu espero que não seja assim, elas estão envolvidas também, né, em alguma falcatrua. Então, neste caso específico, é uma mudança de discurso, né? Porque na hora do presidente dizer, no meu governo não tem corrupção, falou isso publicamente, falou em entrevistas, fez discursos, falou para amigos, não é? É uma coisa. E depois ele diz, olha, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios, e não tem mesmo, ele abre a margem para entender que pode ter casos de corrupção. Não me pareceu muito firme essa resposta, não. É aquele cara que fala que vai fazer, acontecer, e na hora H sai pela tangente. Achei que o presidente deu uma fraquejada aí, para usar uma expressão que ele gosta. Mas isso leva a gente a pensar sobre um outro aspecto do governo, desse governo, Sidney. Os ministros do Bolsonaro, eles têm essa autonomia toda para trabalhar? Não, na verdade, Roberta, nenhum ministro tem autonomia 100%, em nenhum momento da história, no mundo todo, né? Porque são cargos de confiança no sistema presidencialista, ok? No sistema presidencialista. Qualquer outro sistema, nós temos aí outros agentes e protagonistas do jogo político. Mas voltamos aqui para o nosso sistema, que é presidencialista. O presidente coloca alguém no seu cargo de confiança, determina as linhas mestras em geral e faz o acompanhamento no atacado e não no varejo. E pede no varejo alguma coisa que ele queira mais diretamente observar, analisar. Então, o presidente da República tem cada um o seu estilo de trabalhar. O presidente Bolsonaro não é muito estudioso, não, sabe? Não é aquele que lê documentos, que fica até tarde vendo pormenores. Não é um Otto Alencar que faz isso antes que estuda, lê bula e tal. Não é. Qual é o lado ruim quando você tem alguém que age assim? Acaba comendo na mão dos seus assessores, dos outros. Alguém traz o documento, ele confia. Você já leu isso aqui? Leu. Aí ele assina. Mas ele próprio não leu, não atentou para certos detalhes. Este é um problema. Este caso específico no Ministério da Saúde e o Ministério desta monta, que movimenta muito dinheiro, muitas licitações, muitos contratos, tem empresas que atuam muitos anos ali, tem especialistas, lobistas, tem gente que sabe mais que o presidente, sabe mais que o ministro dos meandros, dos detalhes, como é que funciona. Ali você tem que ter um olhar redobrado, passar por várias peneiras, né, para quando chegar no presidente, o presidente ter mais tranquilidade, tendo o hábito de ler
ou não tendo o hábito de ler, sendo atento e cioso do seu trabalho ou sendo um pouco mais displicente. Não importa qual é o estilo do presidente nessa hora, é preciso olhar isso direitinho. Essa área aí, se a Polícia Federal e o Ministério Público mergulharem, aí eu estou com os irmãos Miranda, sabe? Eu acho que pode acontecer de você descobrir muita coisa. Cesta de Natal é que tem isso, sabe? Eu já ganhei muita cesta de Natal no passado, hoje não mais, né? Porque o mundo é outro, mas você ficava assim procurando coisas maravilhosas e ficava entre as palhas, né? Quando você achava que já tinha visto tudo da cesta de Natal, você, buscava lá, tinha um vinho, tinha um produto importado, era uma alegria para a família danada, né? Então o Ministério da Saúde é um pouquinho cesta de Natal, bota a mão lá dentro que você vai achar muita coisa, viu? Entre a palha. Vamos seguir em frente então, Sidney, falar sobre o nosso próximo assunto. O parecer sobre a proposta que trata do voto impresso auditável foi apresentado na Câmara dos Deputados. Esse relatório ainda precisa ser votado pela comissão especial responsável, mas 11 partidos já articulam votar contra o voto impresso. Segundo o que disse o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e o sucessor dele, o ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do tribunal durante as eleições de 2022. Sidney, o que é que você avalia até agora sobre o caminhar desse projeto no Congresso? Tem alguma chance de voto impresso ser aprovado para as eleições de 2022? Sinceramente, Roberto, eu acho que não. Eu acho que não. Mas, politicamente, o presidente levantou a bandeira, trouxe para si. Repare, se ele vence a eleição, ele pode dizer que venceu a eleição com uma margem muito menor do que ele, de fato, venceu, porque o voto não foi, por não ter papel, né, não foi auditado, né, de maneira devida e, portanto, ele foi vítima de fraude. Se ele perder, então, aí que ele vai dizer isso. Olha, eu perdi por causa disso. Se ele ganhar ou perder por uma margem muito pequena, igualmente a bandeira política fica inalterada. É como aquela história, né? Na tristeza, na alegria, agora ou para o futuro, o presidente terá essa bandeira o tempo inteiro. Agora, por que eu acho que não vai dar para se ter esse voto em papel? Não dá tempo de você colocar impressoras em todos os lugares, mudar o sistema, liberar recursos, injetar dinheiro farto e ainda assim fazer com velocidade. Estamos, a cada dia que estamos passando, muito mais próximos do pleito no ano que vem. Falou-se assim, mas no Paraguai é assim, você tem a urna eletrônica e tem lá também um impresso. Vai ser assim na votação paraguaia. Ainda não foi, eles estão chegando agora, né? Nós já estamos desde 1996 com o voto sendo feito pela urna eletrônica. O TSE diz o seguinte, que cada local que a gente vota, Roberto, quando você entramos na fila, vamos lá, a gente vota, não fica muito atento a isso, né? Mas a gente vai embora. Mas quando termina a votação no fim do dia, eles afixam na porta quantas pessoas votaram e um balanço, vamos dizer assim, que não deixa de ser uma forma, não é uma forma individualizada de auditoria, mas ela dá um retrato daquela situação específica. Então, por exemplo, se um político está ali numa área eleitoral em que ele está sempre bem votado, né? No seu curral eleitoral, e ele de repente descobre que tem ali um local que só teve votos contra ele não teve voto nenhum, é estranho, né? Então, aquele local pode ser um local circunscrito para depois se fazer uma verificação, uma auditagem especificamente sobre aquilo. Ainda que você diga, mas Sidney, quem é que vai ficar percorrendo todas as zonas eleitorais, todos os lugares? Ora, gente, se você quiser que tenha papel, você vai fazer auditoria do mesmo modo, como era no passado também, né? Apesar de eletrônica, você vai ficar com os seus fiscais ali de olho vivo. Então, eu acho que não vai dar tempo para o ano que vem, mas politicamente o assunto vai ultrapassar até mesmo este fato, né? Se por acaso tiver certo e não der tempo técnico e nem de recursos para chegarmos até lá com uma auditoria paralela. Em teoria, eu acho muito boa. Eu defendo uma auditoria por amostragem. Eu defendo isso. Mas não vai dar tempo. Mas faz sentido essa discussão nesse momento aqui no Brasil, Sidney? Na sua visão, qual modalidade seria mais segura para as eleições? Roberta, para ser totalmente sincero, para mim a agenda que está aí não responde ao povo brasileiro. Liberdade de opinião, né? O quadro que eu participo aqui, né? Como âncora eu não falaria isso, mas como comentarista eu posso dizê-lo, né? Estou autorizado para fazê-lo. Que é o seguinte, não é essa agenda que o Brasil precisa. Nós temos um número de desempregados muito grande, temos mais de 30 milhões de pessoas vivendo numa miséria absoluta, nós não temos nenhum plano para a educação de curto prazo, para a saúde, para socorro dessas pessoas. O auxílio emergencial é muito pouco. Para mim, esta agenda social de socorro, de ajuda, de
transição desse momento pandêmico para o momento seguinte, esperamos que já no ano que vem, com alguma normalidade, é que deveria ser a prioridade. Discutir agora se o voto é auditável, não é auditável, eu acho que a gente desgasta-se com isso, muitas energias, muito tempo, e é como se fosse uma discussão, não é? Se você tem numa sala só de gente rica, fala assim, nós vamos comer aqui, vamos comer brioches ou vamos comer agora, de repente, um caviar importado. É uma discussão que pode interessar a eles, mas ao país em geral não interessa, enquanto o pessoal da cozinha está sem comer pelo menos um arroz e feijão, ainda que seja sem carne, sem ovo, sem nada. Então, a prioridade é a agenda social. Este assunto, para mim, não tem uma prioridade, não deveria ser a prioridade que alguns acham que a temática merece. Vamos para o próximo assunto então, Sidney. O governo publicou hoje uma medida provisória que permite a adoção de ações excepcionais para o enfrentamento da atual crise hídrica, que é a pior dos últimos 90 anos aqui no Brasil. Com isso, o Ministério de Minas e Energia passa a centralizar a gestão para evitar um racionamento de energia. Essa medida possibilita a contratação de reservas de energia elétrica em caráter emergencial, sem leilões, por exemplo. E ainda determina que os custos das decisões tomadas pelo Ministério de Minas e Energia serão embutidos nas contas de luz dos consumidores. Em pronunciamento em cadeia nacional, o ministro Bento Albuquerque voltou a negar a possibilidade de racionamento de energia. Vamos ver. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Sidney, qual foi sua leitura sobre esse pronunciamento que a gente acompanhou ontem do ministro Bento Albuquerque, pedindo para a população ser consciente, né, economizar água, energia? Sim, tá certo, ministro. Todo mundo tem que realmente, nesse momento, ajudar. Agora, duas visões aí que você me permite, né? Duas visões. A dele, a do governo, e para nós aqui, o povão, né? Dele, do governo, ele está criando instrumentos para maior rapidez, para tomada de decisão emergencial em dias piores que teremos à frente até novembro. Porque com menos água, menos possibilidade de termos energia num quadro de normalidade. Então, ele está querendo já, com essa medida provisória, criar o instrumental para não precisar ter burocracia para a tomada de decisão que os técnicos do Ministério assim o entenderem. Ele está criando condições para administrar o futuro, não tendo feito, em relação ao passado, a tomada de decisão para evitar que chegássemos ao que estamos chegando. Então, tudo bem, é um instrumental que o governo está fazendo, isso que eu gostaria de explicar para o senhor e para a senhora. Agora, vamos falar aqui a nossa história. Ora, se você fala assim, olha, nós temos aí meia dúzia de fatias de mortadela a R$ 3,50. A R$ 4,00 aí no supermercado você vai e compra e bota no pão, pelo menos você faz um lanche, né? E nós temos picanha a R$ 120, a R$ 150. O que o cidadão vai fazer? Ele olha o bolso e diz assim, qualquer classe social, tá? Ele olha o bolso e diz assim, bom, só tem essas duas opções, eu vou ter que ir na mortadela aqui, ou no mais barato, né? Em alguma coisa que eu aguente, porque R$ 120, R$ 150 de picanha não dá. E aí, o que o pessoal da carne pode falar? Fala assim, olha, não falta picanha, não tem falta de picanha. Sim, mas o preço é que acaba criando a dificuldade ou a facilidade. Aí, povão, olha só o que acontece. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, calcula que a taxa referente à bandeira vermelha, nível 2 da conta de luz, essa que está vindo aí, né, que nós consumidores vamos receber, a próxima conta deve subir dos atuais R$ 6,24 para R$ 12,00 a cada 100 kWh consumidos. Se de fato isso acontecer, a gente vai dobrar. Eu não sei quanto você paga de conta de luz, mas se eles chegarem a esta solução, ele pode até dizer, olha, não vai ter racionamento, não vai ter apagão, não vai ter nada disso. Sim, mas por esse preço, é o cara olhar para a picanha, olhar para a mortadela e dizer, o que eu posso pagar? Então, o melhor que nós podemos fazer é, diante dessa pouquíssima opção, é não gastar, é não consumir, é procurar usar a energia elétrica regradamente. Mas, gente, na indústria, por exemplo, no comércio, não tem jeito. Você, para poder funcionar as máquinas, você tem que inexoravelmente
gente, ainda que tentando racionalizar o uso, usar energia. E isso aqui vai impactar onde? No preço. Cesta básica cara, desemprego enorme, botijão de gás a 130, os gastos em geral que a gente já tem com a vida, transporte, a vida vai ficar mais difícil. Estou torcendo para que essa informação esteja incorreta e os técnicos não aumentem de R$ 6,24 para R$ 12,00. Senão, não há quem aguente. Agora, Sidney, qual leitura que a gente pode fazer sobre essa medida provisória que permite a adoção de medidas consideradas excepcionais contra a crise hídrica aqui do Brasil? Bom, para começar, com esse instrumental, aquilo que eu disse há pouco, vai dar mais velocidade para o Ministério de Minas e Energia. Então ele pode, por exemplo, contratar, a possibilidade da contratação de uma reserva de capacidade, né? Isso é importante, é uma alternativa. É como se você buscasse fora de casa uma solução para um problema que você tem na sua casa e que antes você resolvia a sua maneira de uma forma muito eficiente. Então é uma maneira, mais adiante. A outra, eu acho que é difundir logo uma campanha, mais do que o senhor ministro já fez, né? Que está fazendo com seriedade. Ele ontem na TV, ele no horário reservado, ele fez o que tem que fazer mesmo. Ele está se antecipando ao momento mais difícil e pior para mais adiante, como eu disse, de agora até novembro. Quer dizer, de algum tempo atrás até novembro, que é onde não tem muita chuva em áreas onde deveria chover por causa dos reservatórios. Então, é uma campanha de esclarecimento, mas uma campanha maciça. Muito se diz, à época do ministro Pedro Parente, no governo Fernando Henrique ainda, quando se teve aquele grave problema, né, também de falta de água suficiente para que nós tivéssemos reservatórios cheios. E está dizendo o senhor ministro que essa crise agora é pior do que aquela. Bom, se ele estiver certo, se ela de fato será pior do que aquela, eu diria que é preciso uma mobilização semelhante àquela. É você centralizar no Ministério de Minas e Energias para a administração de problemas. Sabe, Roberta, você imagina um setor que diga assim, olha, eu uso essa base pluvial, né? Eu preciso dos rios para deslocar os meus produtos. Com a água baixinha e se for proibida a circulação, como é que eu faço? Se eu usar, por exemplo, a alternativa ou ferroviária ou rodoviária, como é que ficarão os meus custos? Então é preciso ter uma espécie de um local de compensação, de diálogo, de centralização para a tomada de decisão mais específica, mais localizada e as outras de ordem mais geral. Nós entendemos aqui, todos os brasileiros, de uma forma mais fácil, porque você liga energia elétrica, então é uma linguagem que todo mundo entende. Mas a linguagem da indústria, do comércio, do setor produtivo é diferente do residencial, é uma outra realidade. E nós estamos ainda, apesar de termos melhorado muito a nossa base energética, nós somos muito dependentes desses reservatórios e das hidrelétricas. Não chegamos ainda ao estágio da energia eólica, da energia solar, né, nos ajudar a nos salvar desse problema. Chegaremos, mas estamos um pouco longe disso ainda, porque o percentual é muito pequeno, né, de alcance a estas energias alternativas. Sidney, obrigada, ótima terça-feira para você e até amanhã, a gente volta a conversar. Peço desculpas, viu, Renata, a você e ao público por ter, vamos dizer assim, comentado pouco e falado bastante, né, sobre como é que funcionam as coisas. É só para localizar o senhor, a senhora, o nosso telespectador, para entender a dimensão e a gravidade dos problemas. Obrigado e até amanhã. Imagina, obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.